Então, vamos lá. Continuando o aquecimento global, tá? Vou explicar novamente para que a gente não perca o raciocínio, tá? Então, aquecimento global, página 151. A tia estava explicando que para a gente ter a temperatura ideal na Terra, acontece um fenômeno natural chamado efeito estufa. E o que é esse efeito estufa? A gente pode pensar no efeito estufa como uma estufa de plantas, tá? Uma casinha que protege aquelas plantas e mantém o calor dali, ó. Ela recebe a luz e consegue preservar a luz, o calor e a luz, né? Nas plantas. Por isso que a gente chama de efeito estufa. É como se conseguisse abafar a terra para que os gases, tá? Conseguissem permanecer e provavelmente os seres vivos e nós, lógico, os seres humanos, conseguissem sobreviver, tá? Então, cientistas no mundo inteiro concordam que a temperatura média da superfície da terrestre vem aumentando. Como é que essa temperatura vem aumentando? Com outro fenômeno conhecido como aquecimento global, tá? Então, é o aquecimento global que vem aumentando, tá? O ritmo da Terra, da temperatura, tá? Então, ó, vem aumentando o fenômeno conhecido como aquecimento global. Quem é que aumenta a temperatura da O Terra? aquecimento O global. aquecimento global. Preste atenção agora. Como consequência do aquecimento global, podemos perceber as mudanças climáticas como invernos e verões mais rigorosos. Então, a gente consegue ver muitas cheias, enchentes, chuvas, tá? Que era para durar, por exemplo, tem locais que a chuva é para durar uma semana. Então, o que chove, o que era para chover em uma semana, choveu em 2 dias, tá? Em alguns lugares não era para nevar tanto, mas está nevando muito, tá? E em outros lugares, como aqui no Brasil, que é um país tropical, que tem alguns estados que é muito frio e outros que são muito quentes, o calor, não é? O verão está cada vez mais quente. Tanto é que se a gente perguntar aos nossos pais e aos nossos conhecidos, a gente vai dizer que esse ano foi mais quente do que o ano passado. E assim por diante, tá? Então, o ano que vem vai estar mais quente que esse ano e assim vai. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Conseguir me ouvir, me avisa, tá? Então, uma das consequências do aquecimento global é o quê? A mudança climática. Então, a gente tem invernos mais rigorosos e verões também mais rigorosos. Uma das causas, preste atenção, tá? Uma das causas do aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. Então, se o efeito estufa é uma coisa boa e serve para controlar, não é a temperatura da Terra, se ele controlar demais a temperatura, se ele começar a concentrar muito calor, vai ser bom ou ruim? Sim. Vai ser ruim, né? Porque vai concentrar muito gás carbônico na atmosfera. Então, quanto mais gás carbônico na atmosfera, a gente não vai conseguir ter tanto gás oxigênio, tá? Então, por meio principalmente da emissão de gás carbônico na atmosfera, tá? Então, se o efeito estufa, ele é bom para controlar a temperatura da Terra, mas se tiver muito gás carbônico aqui, se a temperatura estiver também muito quente, vai acontecer o quê? As mudanças climáticas, tá? Débora, por favor, pode falar. Ô tia, às vezes o aquecimento global é só um pouquinho bom, porque às vezes, esses dias eu tava com a minha mãe andando no carro e a gente viu flores florescendo mais rápido. E eram as florzinhas rosa na árvore, era tão bonito, porque quando elas abriam, aí ficava caindo, aí fez tipo um tapete lá no chão.
de flores. Isso, porque está na primavera, né? Então é a época de florir, não é? Isso é a época de florir. Porque a gente fala do aquecimento global, é porque quando fica muito, muito quente, os verões vão ficando mais quentes. Então, acontece queimadas, né? A gente vê direto nas reportagens em alguns estados, tá? As florestas pegando fogo, né? As queimadas, tá? Não é que alguém vá lá e coloque fogo, não, gente. É porque a temperatura é tão elevada, ali a vegetação é tão seca que começa a pegar fogo, tá? É um fenômeno natural. Então, quanto mais quente, mais fogo vai pegando essa vegetação, tá certo? Pode falar, Mayara, depois a tia vai baixar a mão e vai continuar, tá? Ô tia, você não estava falando sobre o gás oxigênio? Isso. Não, quis dizer o gás carbônico, né? A tia falou do que a Aí a nossa única salvação para a gente respirar seria as plantas, né? Por causa desse aquecimento global. Isso. Mas o que acontece se a gente desmatar as plantas também? Não é? A gente vai conseguir ter o gás oxigênio em grande quantidade? Não, Não, não é? Então, o desmatamento, ele também é um dos fatores que acelera o aquecimento global, tá? Então, bora lá. A tia parou aqui, né? Uma das causas do aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, por meio principalmente da emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e outros derivados do petróleo, na indústria e nos veículos automotores, é um exemplo de atividade humana que libera cada vez mais gás carbônico na atmosfera. Então, quantos mais carros, quanto mais indústria, tá circulando, e as cidades têm mais liberação de gás carbônico vai ter na atmosfera. Então, lembra da aula que a tia falou que existe em São Paulo, tá? Vou pegar o exemplo de São Paulo. Que é tanto carro, a cidade e o estado é tão grande que eles fazem rodízio de carro pelas placas. Então, tal dia, só aquelas final daquela placa 05 funciona. Só pode ir rodar os carros na rua com as placas que tem o final 05. Se forem outros carros com as outras placas, leva a multa. Isso é para quê? Porque São Paulo estava muito poluído, tá? A atmosfera de São Paulo estava tão poluída que chega estava cinza. Não dava nem para ver o céu direito, de tão cinza que está, de tanta poluição, de tanto gás, de tanta poluição que tinha na atmosfera, tá? Então, São Paulo adotou essa medida para conseguir controlar a emissão de gás carbônico, tá? Então, esse gás carbônico, né, ele é liberado através da queima dos combustíveis fósseis, que o carro precisa da gasolina, não é? E também pelas indústrias, né, que utilizam os combustíveis ou a fumaça. Até a gente já viu aquelas indústrias que liberam a fumaça na atmosfera, tá? E essa fumaça é altamente tóxica para o ambiente e para a atmosfera. Olha o que a Mai falou sobre as plantas no último parágrafo. O desmatamento também vem contribuindo para o aquecimento global. Então, se a tia perguntar quais são umas das causas do aquecimento global, a gente pode falar que é o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, tá? Isso é bom dia, tia. Boa tarde. Então, são das consequências, né, que vêm contribuindo para o aquecimento global. Preste atenção, desliga o microfone, por Oi, favor. tia. Desliga o microfone, por favor. Quem entrou agora, você está na página 155. Desliga o microfone e preste atenção, tá? Então, o desmatamento também contribui para o aquecimento global. O que é que contribui para o aquecimento Tia, global? que página? 155. A tia acabou de falar. Então, gente, fatores que contribuem para o aquecimento global: queimada de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas também, não é?
55, tia. 155. 155. Tia já tinha falado, gente. 155. Presta atenção. Ó. E a emissão, né, desse gás carbônico, quanto mais emitido por nós, né, pelo indústrias, pela queima de combustível, mais acelera o processo de aquecimento global, tá? Então, deixa a tia terminar de ler aqui esse último parágrafo. O desmatamento também vai contribuindo para o aquecimento global. Considerando que as plantas, preste atenção, ajudam a consumir o gás carbônico da atmosfera. Então, olha a importância, mais uma vez, das plantas. Então, quanto mais plantas no meio ambiente, desculpa, mais ela vai retirar esse gás carbônico, ela vai consumir esse gás carbônico da atmosfera e vai lançar o gás oxigênio. Então, é melhor para a gente. Se a gente começar a desmatar, a quantidade de gás carbônico só vai ficar maior, não é, na Terra. Então, por meio da fotossíntese. Então, a gente já estuda nesse instante, né, que a fotossíntese é de extrema importância. Além de servir de alimento, ela ajuda também a controlar o gás carbônico da atmosfera. Com o processo de fotossíntese, as plantas produzem substâncias que lhe permitem se desenvolver e crescer. Assim, as plantas ajudam a retirar o excesso de gás carbônico da atmosfera, reduzindo o efeito estufa. Então, mais uma vez, a importância das plantas, tá? Vamos aqui para esse esquema que a tia mandou para vocês, é muito bom, tá? Para vocês estudarem também. Por isso que a tia colocou em forma de resumo, que é melhor para vocês estudarem, tá? Oi, Ana Marcela, pode falar. Tia, esses dias eu tava falando com a minha mãe. Quando tá muito quente o sol, mãe é capaz de sair fogo do sol. E quando chegar o inverno vai sair neve. É, de tão quente que tá, né? É, E o tempo fica mudando, tá? Então, quanto mais quente, as geleiras vão derretendo, tá? Vai tendo mais queimadas e assim por diante. Então, é muito importante, tá? A gente preservar o nosso meio ambiente, tá? A gente ter consciente, utilizar o transporte público sempre que puder, tá? Usar cada vez mais menos o carro, se puder ir de bicicleta, se puder ir caminhando, melhor ainda, tá? Daqui a pouco a tia deixa falar. Vamos só ver esse esquema aqui. Então, bora lá. O que é e como acontece o efeito estufa, tá? Ó, fenômeno natural que permite a vida na Terra, tá? Então, ele controla a temperatura e controla também os gases, tá? Aqui, ó, controla a temperatura. Se não tivesse o efeito estufa, a gente ia viver num frio, 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 frio. Quem piora? Desmatamento, queimadas, depósitos de lixo, queimas de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis que a tia falou? A gasolina é um exemplo dela. Então, ó, lixo, desmatamento, poluição e o quê? Queima de combustíveis fósseis, tá? E quais são as consequências? O aquecimento global, tá? Que provoca o quê? Enchentes, alterações climáticas, degelo das calotas polares e desertificação, tá? Então, tudo isso daqui, ó, são causas do quê? Do aquecimento global, tá? E como a gente combate? Investindo em fontes de energia limpa, tá? Que fontes são essas? A eólica, como pegar a energia do vento, tá? E transformar em energia, né, elétrica. E também fazendo reflorestamento, tá? Então, são ações que o homem pode ter em virtude de melhoria do meio ambiente, tá bom? Agora vamos para o nosso último assunto. Já tinha compartilhar. A gente tá fresquinho na nossa mente. tia, posso falar?
Pode. Aí, como a senhora falou aí nos desmatamentos, o petróleo é também uma das partes dos combustíveis fósseis, né? Isso, o petróleo também é uma das partes dos combustíveis fósseis. É, todos os combustíveis fósseis são derivados de petróleo, tá? Tá. Gasolina é derivada de petróleo. Cecília, pode falar. Não tem das plantas, né? Minha mãe ontem, ela fez meio que uma provinha para mim fazer. Aí eu fiz lá. Aí tem que são o sistema, eu botei. Aí o que é autotrovão, eu botei. Aí acertei tudo, né? Pronto. Tudo bem, continue assim, estudando. Agora vamos lá, tá, gente? Planta de seres humanos, página 164, tá? Então, a gente viu que as plantas são fundamentais para a sobrevivência de nós, seres vivos, e dos seres humanos, por exemplo, e dos outros seres vivos, né? Elas são de extrema importância, tá? Juntamente com as algas e as cianobactérias. Então, as plantas, né, como a gente viu, porque a planta é tão importante para a gente, porque além dela consumir o gás carbônico, ela libera o oxigênio, então ela respira a atmosfera e ajuda a nossa respiração, tá? A gente respirar um ar mais puro, tá? Produzem gás oxigênio do ar atmosférico e alimento para outros seres vivos. Então, como a tia falou agora, ela consegue produzir o gás oxigênio e também serve como fonte de alimento para outros seres vivos. Então, a gente consome várias outras partes da planta, tá? Então, as plantas, ela apresenta diversas funções, tá? As plantas participam ativamente do ciclo da água, aumentam a umidade do ar, tornam o clima mais ameno e dificultam a erosão do solo. Por que a planta dificulta a erosão do solo? Porque quando a planta, não é? As raízes, ela consegue que esse solo ele se quebre, né? Essa erosão, fica com buracos. Então, a planta também ajudam, tá? A sugar. Elas também fazem sombra e geram frutos. Suas flores são belas e produzem os mais variados perfumes, além também de serem alimentos para os seres vivos, tá? Então, aqui tem o ciclo da água, como a gente já viu essa imagem na aula de segunda-feira, tá? A gente pode ver, ó, que no ciclo da água, né, a planta ela faz o que? A transpiração, tá? Plantas transpiram pelas folhas, tá? Lugares com muitas plantas têm clima mais úmido. Então, quanto mais plantas, mais aquele clima vai ficar bom de respirar, mais úmido. Quando o clima é muito seco, a gente mal consegue respirar, tá? Fica difícil de respirar. Por exemplo, quando a gente coloca a máscara no rosto. Então, quando a gente coloca a máscara no rosto, a gente consegue respirar com facilidade, Não. como se tivesse sem a máscara? Não. Não, eu não consigo respirar com a máscara. Né? A gente vai se acostumando, preste atenção, gente. A gente vai se acostumando a respirar com aquilo no nosso rosto. Tá? Então, vai ficando aquele negócio seco, abafado, não é isso? Então, quando a gente tira, chega a dar aquele alívio. A mesma coisa é um clima quando é seco e um clima quando é mais úmido. Quando é úmido, a gente consegue sentir o cheiro das plantas, faz assim, respirar melhor. Quando o clima é muito seco, a gente nem consegue respirar direito. Às vezes é tão seco que chega a cortar o nosso nariz. Fica tão seco que a nossa mucosa do nosso nariz, ele não consegue ficar úmido. Tá? Então, a planta, olha aí, mais uma das funções da planta. Tá? Ô, tia, Preste atenção. Depois a tia deixa falar, tá, Cecília? é por causa que a Ana Maria faz um tempão que tá com a mão levantada. Depois a tia deixa. A tia não disse que daqui a pouco vai deixar. Aguardem, gente. Os desmatamentos provocam grandes mudanças ambientais. A gente já viu isso, né? Nas cidades, quando há poucas áreas verdes, o asfalto impermeabiliza o solo. Desliga o microfone, por favor. Por exemplo, ocorre a diminuição da penetração de água no solo
e, consequentemente, o aumento da temperatura, tá? Por que isso acontece? Porque a água não consegue penetrar no solo. E aquele asfalto vai deixando cada dia aquele canto, aquele local, na verdade, mais quente. Então, o aumento localizado da temperatura forma uma ilha de calor. E com a diminuição da penetração da água no solo, torna-se maior a ocorrência de quê? De enchentes. Porque, mais uma vez, gente, estão riscando a tela. Por favor, quem riscou, apague. Para a tela. Eu vou parar a aula para isso. Quem riscou a tela, por favor, apaga. Gente, será possível? É uma reunião e uma revisão, na verdade. Vocês não estão prestando atenção. Por favor. Eu vou falar com a mãe de cada um depois, tá? Porque tá impossível. Então, bora lá, tá? Então, por que há possibilidade mais de ter enchentes nas cidades? Porque com asfalto o solo faz o quê? Uma camada no solo. E aí o solo não consegue absorver essa água, tá? Então, toda vez a água vai ficando ali, empoçada, e ocorre quando chove demais, transborda e ocorre as enchentes. A menor quantidade de plantas e a maior impermeabilização do solo provoca maior retenção de calor e menor penetração de água no solo das cidades. Então, nas cidades a gente consegue ver mais plantas ou uma quantidade menor de plantas? Uma quantidade menor, tá? E isso a gente pode ver aqui nesse esquema, ó. Nesse esquema daqui, tá? Então, na zona rural, tá? A evaporação, a transpiração das plantas é maior. Olha a seta aqui como tá grande. Então, ela consegue, ó, evaporar melhor, não é? O calor, o chão evapora. Então, a evaporação do calor, da temperatura, maior. A absorção e retenção do calor, menor. Se tem mais plantas. O solo não é tão... não tem asfalto, né? Então, a água consegue penetrar no solo, tá? E diminuir o calor. Penetração da água no solo aqui maior. Então, tudo isso aqui que está da zona rural, ó, penetra a água maior, tá? Olha aqui a quantidade de água, tá? Olha a diferença para a zona urbana. Então, na cidade, a transpiração das plantas e a evaporação da água no solo é menor. De 3 a 10 graus mais quente, ó. Então, transpira mais, né? Aliás, menos. Então, retém mais o calor, desculpa. Transpira menos, deixando a cidade mais quente. E a absorção e a retenção do calor é maior. Olha aqui. Maior. Penetração da água no solo, menor. Por conta do quê? Do asfalto. Então, se eu te colocasse na questão, por que nas cidades a penetração da água no solo é menor? Vocês vão dizer o porquê. Por causa do asfalto? Isso, por conta do asfalto, né? O asfalto faz o quê? Uma camada, não é? Impermeabiliza, a água não consegue entrar com facilidade. Então, qual é a região que tem mais absorção do solo, da água no solo? A zona rural. A zona rural. Olha aqui. A zona rural consegue absorver mais, ó. Ela não tem asfalto, então a absorção no solo é maior, então tem menos erosão. Já aqui na cidade, o solo absorve bem menos água, tá? A água fica acumulada, então quando chove pode transbordar essa água aqui e virar o quê? Enchentes. Tá, gente? Ana Maria, por favor, pode falar. Não, tia, daquela hora que eu tava falando do petróleo que a senhora não viu que tá na ponta da mão. Tudo bem, meu... Cecília. Nem assim, não é
toda zona rural que não tem estrada, mas algumas têm. Então, mas a tia está falando que a maioria das cidades tem asfalto. A zona rural tem, lógico, mas a quantidade é bem menor, tá? A gente está falando das fazendas, das comunidades, tá? Então, ali o asfalto é menor, diferente da cidade, dos grandes centros urbanos. Se a gente for para Maceió não é asfaltada, a maioria da cidade, a gente pode dizer que 95% da cidade é asfaltada. Tem asfalto para ir para o centro, asfalto para ir para o shopping, asfalto para ir para a praia, asfalto para ir para todos os lugares de Maceió tem asfalto, né? Das principais vias. Então, por isso que as enchentes e as ruas e as vias, elas concentram a água. Por quê? Porque do asfalto o solo não consegue absorver aquela água da chuva. Um exemplo fácil. Quando está no inverno, que chove muito, aqui na principal via do Agnus Dei, o solo consegue ou não absorver a água rápido? Não, Não. consegue. Fica Não. poças enormes de lama, não é? De água, bem pertinho da escola, não é? Então, olha aí um exemplo, tá? O que o asfalto, ele é muito bom, não é? Pra gente que não fica com muita lama, mas também tem o lado negativo, que a água não consegue penetrar com facilidade no solo. Ô, tia, Pronto. Mas no alguém sítio tem alguma da só minha... filha? Só um instante, tá? Lembra que a tia autoriza a levantar a mão para falar. Mas alguém tem alguma dúvida, gente? Tia, posso falar? É de dúvida? É porque eu não sei muito bem o que é um asfalto. É a mesma coisa que uma pista? É, meu amor, é um asfalto, é uma pista. A gente chama de asfalto. Ah, aqui na minha rua não é asfaltado. É no barro ou é calçada? Barro. Pronto, então, são poucas ruas, né? Mas a maioria das cidades, tá? Elas têm asfalto. Cecília, pode falar agora. No sítio da... Pera. No sítio da minha avó vai ser assaltado. É, assaltado. Asfaltado, meu amor. Assaltado não. Asfaltado. Asfaltado. Isso. Por causa aqui de lá já vai para outra cidade. Pronto, muito bem. Ana Maria, pode falar. Só para relembrar, se for uma pista e tiver menos água, se chama asfalto, né? Não, meu amor, a pista, ó, a pista é o asfalto, tá? São as vias, certo? A Porque pista não é o asfalto. consegue, preste atenção, porque não consegue absorver o solo, não consegue absorver a água, uma maior quantidade de água. Porque esse asfalto, por exemplo, não tem rua que é calçada, que está calçando a rua, tá? Que não é barro. Tudo que a gente chama de asfalto é quando não é barro. A tia está falando asfalto de um modo geral, tá? Quando não é terra, não é barro que a gente chama, tá? Então, quando há asfalto ou calçamento, a água. Desliga o microfone, por favor, que está com o microfone ligado. A água tem dificuldade de penetrar no solo, o solo não consegue absorver com maior facilidade. Lembra da nossa aula gravada que a tia Lu até deu exemplo? A gente pegar um copo d'água, derramar ela na terra, no solo, terra, e derramar ela no asfalto, quem vai absorver mais rápido? A terra. No instante a terra absorve a água. No instante. E no asfalto ainda demora mais. Fica lá um pouquinho de poça, tá? E depois ela vai absorvendo mais lentamente. Então, imagine isso numa cidade enorme, repleta de asfalto, para absorver a água da chuva. Demora muito mais. Não é por isso que é mais comum em cidades que são asfaltadas, tá? Ter mais enchentes. Tá bom? Entendeu agora? Sim. Quando é estrada é asfaltado. Quando é barro terra, não é asfaltado. Isso mesmo. Muito bem. Ô tia, Pode aqui falar. aqui na minha rua, né? Até o barro
a água sai rapidinho, mas só que lá mais pro outro lado que fica alagado. Isso, porque também depende do solo, se ele está inclinado ou não, tá? Mas a tia está falando aqui do modo geral, tá? Mas alguém tem alguma dúvida em relação Tia. Não. Pronto, então a tia vai encerrar agora, que a gente tem mais 2 revisões ainda, tá? A gente tem... Aqui é onde eu moro, é uma chácara, né? Peraí, Condomínio, aí... Peraí, deixa eu te explicar. Ó, preste atenção para depois vocês tiverem dúvida, tá? A tia vai dar uns minutos, tá? A gente vai depois para a revisão de geografia e, por último, a tia vai liberar a revisão de história, tá certo? Tá bom? Todo mundo entendeu? Dá um joinha na tela. Gostei muito, tia. Dá um joinha aí na tela para a tia ver. Já Pronto. dei. Então, todo mundo entendeu, né? A tia vai dar intervalo, tá? Vai esperar a revisão de geografia e depois a de história, tá bom? Todo mundo entendeu, né?